pessoal, na aula de hoje nós temos como tema a estrutura de uma cadeia de suprimentos. Nós vamos ver nessa aula como a gente identifica os integrantes de uma cadeia de suprimentos, qual a importância de fazer essa identificação e quais são as estruturas existentes de uma cadeia de suprimentos. Então vamos lá. Inicialmente, devem ser identificados os integrantes da cadeia, que por sua vez devem ceder alguns executivos para constituírem uma equipe que irá estruturar a cadeia de suprimentos. Em seguida, são verificadas quais organizações participam diretamente do processo de comercialização, envolvendo os fluxos de materiais, de informações, financeiros e de promoções. Lembrando, pessoal, quando a gente fala em cadeia de suprimentos, a gente está falando da formação de uma rede integrada para trabalhar de maneira conjunta na gestão de seus processos, certo? As empresas, elas se inserem, né, nessa cadeia de suprimentos com diversas finalidades. Lembrando que a cadeia de suprimentos, ela envolve fornecedores, empresa e clientes. Portanto, essas empresas, elas se inserem nessa cadeia com diversas finalidades. E estruturalmente, existem alguns formatos dessa cadeia produtiva que vão indicar como essas cadeias funcionam, que é o tema a ser tratado nessa aula, né? Então, primeiramente, a gente identifica os integrantes dessa cadeia, certo? Por que a gente faz essa identificação? Cada ator nessa cadeia, ele vai ter ao menos um executivo que será o representante, né, dessa empresa e que irá constituir a equipe dessa cadeia de suprimentos. Nós fazemos também, né, para pensar essa estrutura da cadeia de suprimentos, a gente classifica essas organizações em primárias e secundárias com o intuito de identificar onde estão as atividades-chave de cada organização. As organizações primárias são responsáveis pelas atividades operativas ou processos de negócios, transformando recursos de entrada em recursos com valor agregado ao cliente final. Já as organizações secundárias, elas fornecem para as organizações primárias conhecimento, serviços e recursos. Algumas organizações podem desempenhar as duas funções. Após a identificação dos integrantes, a definição da equipe de trabalho e a classificação das empresas são analisadas as três dimensões estruturais das cadeias de suprimento. Nesse caso, pessoal, é importante a gente reconhecer qual é ou quais são, né, as empresas que fazem parte das organizações primárias e as empresas que fazem parte das organizações secundárias, para daí então a gente classificar essas organizações a partir das três dimensões estruturais da cadeia de suprimentos, que são: nós temos uma estrutura vertical da cadeia. Nesse caso, concerne ao número de níveis no processo de transformação e transporte ao longo da cadeia, né? Então, nesse caso, nós temos lá, ó, por exemplo, uma cadeia de suprimentos, o atacado, a manufatura, o atacado novamente, o varejo e o consumidor final. No outro caso, né, vocês veem que essa estrutura ela é verticalizada. Nós podemos ter, isso aqui são só exemplos, né? Nós podemos ter vários formatos, mas é para mostrar para vocês que quando a gente identifica os integrantes dessa cadeia, a gente sabe, né, através dessa identificação, a gente identifica também se eles fazem parte de organizações primárias ou secundárias e a gente consegue visualmente enxergar qual é
o histórico dessa cadeia, certo? Dessa cadeia verticalizada, né? Quantos níveis essa cadeia tem ao longo do seu processo, certo? Por quantos processos de transformação e transporte essa cadeia passa. Então, digamos lá, no segundo exemplo, nós temos ali, né, o atacado, onde há o setor de venda dos suprimentos. Logo após, temos a manufatura, onde temos o setor de vendas do fabricante e o consumidor final. E num outro caso, nós temos ali a cadeia de suprimentos, que vai para o atacado, que vai para a manufatura, que vai para o varejo e que vai para o consumidor final, certo? Nessa verticalidade de ações. Existem também uma estrutura horizontal da cadeia, que aponta a quantidade de fornecedores ou clientes em cada nível da cadeia, certo? Em cada nível nós temos um conjunto de fornecedores ou clientes que compõem aquele determinado nível, podendo essa cadeia ser curta quando há poucas empresas em cada nível, ou uma cadeia longa, quando há muitas empresas em cada nível. Então, vejamos esse exemplo. Nós temos ali o fabricante. O fabricante, ele distribui para o seu distribuidor externo. No caso desse distribuidor externo, podem haver mais de um fornecedor ou mais de um cliente nesse nível do distribuidor externo. No setor de vendas também, nas unidades pós-venda também. E nesse caso, existe um fluxo horizontal entre cada nível da cadeia, certo? E temos ainda a posição da empresa líder na cadeia, que se refere à colocação da empresa principal da rede ao longo do eixo da cadeia, se está mais próxima dos fornecedores ou dos clientes finais. E por que é importante, pessoal, a gente pensar nessa estrutura da cadeia de suprimentos, a gente pensar nesse processo da cadeia de suprimento? Vamos voltar lá no primeiro slide, quando a gente trata do que é essa estrutura da cadeia de suprimento, certo? Quando a gente identifica os integrantes da cadeia, né? Quando esses integrantes, né, quer dizer, essas empresas que vão integrar essa cadeia, elas compõem uma equipe maior, a gente está necessariamente falando do seguinte: essa rede, essa equipe, ela vai ser responsável pelo processo de comercialização. Esse processo de comercialização envolve fluxo de materiais, de informações, a parte financeira e de promoções. Muito bem, essa rede, essa equipe, ela será distinta entre organizações primárias e organizações secundárias. As organizações primárias, né, como nós sabemos, elas são responsáveis pelas atividades operativas ou processos de negócios. Já as organizações secundárias, elas são responsáveis pelos recursos ao longo ali da cadeia. Então, uma vez identificado essa equipe, uma vez composta essa equipe, né, uma vez distinta quais são as organizações primárias e secundárias, lembrando que uma mesma organização ela pode atuar nas duas funções, a gente parte para a estrutura dessa cadeia produtiva. E por que é importante, deixa eu voltar aqui nesse exemplo de uma cadeia vertical, por que é importante a gente identificar essa estrutura da cadeia? Porque dessa maneira a gente consegue avaliar em qual ponto, né, no processo ali de transformação e transporte, aquele determinado nível da cadeia está inserido, certo? Então, se a gente tem uma estrutura vertical, nós estamos falando no número de níveis que existem ao longo dessa cadeia,
E se nós estamos falando de uma estrutura horizontal, nós estamos falando da quantidade de fornecedores ou clientes que existem em cada nível da cadeia, certo? Enquanto na estrutura vertical nós estamos falando do número de níveis, na estrutura horizontal nós estamos falando da quantidade de fornecedor ou cliente em cada nível, certo? E por último, nós precisamos analisar a posição da empresa líder na cadeia, que a gente vai conseguir visualizar a colocação dessa empresa, se ela está mais próxima dos fornecedores ou dos seus clientes finais. Até a nossa próxima aula!